Na escola, aprendemos que o Brasil foi descoberto por Portugal. Aprendemos também que, apesar de ter passado mais de 500 anos, mantemos muitas ligações com os portugueses, seja pelo idioma que falamos, pela nossa ascendência ou mesmo pelas tradições culturais. Os laços que unem Brasil e Portugal continuam fortes, não importa o quanto o mundo gire. Portugal está localizado no sudoeste da Europa, na Península Ibérica, ao lado da Espanha. O território português está dividido na parte continental e duas regiões autônomas, os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Portanto, tudo é Portugal, menos, é claro, em Santa Catarina. Aqui, Açores é um país e Portugal outro. No livro Santa Catarina, Regiões Administrativas, fica bem clara a distinção. Na região de Itajaí, segundo o livro, existem portugueses, açorianos e alemães. Quem pensa que a população nativa de origem portuguesa em Santa Catarina é formada apenas por açorianos, se engana. Antes mesmo da chegada das famílias do arquipélago dos Açores em 1750, centenas de portugueses da região continental já estavam aqui. Isso sem contar com os brasileiros de outras partes do país, também descendentes. O grande responsável pela distinção e também por espalhar a cultura açoriana se chama Núcleo de Estudos Açorianos. O NEA, como é conhecido, é uma entidade ligada à Universidade Federal de Santa Catarina. Mesmo fazendo parte de uma instituição de ensino superior de grande conceito no Brasil, o NEA não mantém o mesmo nível nas suas pesquisas. Com recursos generosos e públicos, o NEA trabalha com mapeamento açoriano em mais de 40 cidades. O mapeamento é superficial e não leva em conta a verdadeira origem dos habitantes, com ascendência portuguesa no litoral de Santa Catarina. Antes de continuar a nossa jornada, deve ficar claro que Santa Catarina recebeu povoadores do arquipélago dos Açores. A capital Florianópolis é açoriana e isso ninguém pode discutir. Mas dizer que todo o litoral é açoriano é um erro que o NEA insiste em cometer. Apesar de ter vindo do mesmo país, falando o mesmo idioma, os portugueses que aqui chegaram também eram de regiões distintas. Eles trouxeram na bagagem costumes diferentes. Igual ao Brasil, Portugal também tem seus regionalismos. E Santa Catarina não foge à regra. De diversas partes de Portugal vieram os nossos antepassados lusitanos, e a Ericeira é um bom exemplo. A Ericeira hoje é uma freguesia situada a 48 quilômetros de Lisboa, que vive exclusivamente do turismo. Mas nem sempre foi assim. Com uma história de mais de 2.000 anos, a população sobreviveu por muito tempo da pesca. Junto com a construção naval, ganharam experiência e criaram técnicas marítimas, conhecimento que os ericerenses levaram para o Brasil no século XIX. A nova Ericeira foi criada oficialmente em março de 1818, na cidade de Porto Belo. Terras foram doadas, uma igreja erguida e ferramentas distribuídas, além de uma ajuda de custo. Tudo foi pensado e planejado para que os portugueses conseguissem se adaptar ao novo mundo e pudessem pôr em prática seus conhecimentos marítimos. Os primeiros povoadores da Ericeira chegaram à praia de Porto Belo depois de uma viagem de mais de 3 meses pelo Atlântico. As famílias permaneceram numa fazenda aqui perto. Foi nessa mesma praia que o então governador da capitania de Santa Catarina entregou os certificados de posse, com uma condição. Cada proprietário não poderia vender a terra por um prazo de 10 anos. Entre as novas propriedades doadas estava esta praia, e muitas outras que dezenas de anos mais tarde se transformaram em cidades. Se hoje fosse uma cidade, a Nova Ericeira seria a maior do estado de Santa Catarina e teria uma população superior a Lisboa. No entanto, a história provou o contrário. A Nova Ericeira seguiu até 1824, quando começou a se chamar Porto Belo. A independência do Brasil, brigas internas, denúncias de desvio de dinheiro público deram fim à Nova Ericeira. Foi embora um projeto, mas não seus moradores. Ao mesmo tempo que temos que contentar com uma cultura inventada,
existem pessoas que nadam contra a corrente e tentam desmistificar a cultura açoriana. Arlete Assunção Monteiro, professora e doutora da PUC de São Paulo, é uma delas. O que me deixa um pouco agoniada é esse mito para divulgar festas açorianas nessa região, que na realidade precisaríamos de mais pesquisas para comprovar até que ponto essa presença açoriana foi marcante. Na realidade, 80% a 90% da história da região é marcada pela colonização portuguesa, oriundas do litoral português, principalmente a região de Ericeira, Mafra, ao norte de Lisboa, e não mais tão ao norte ou tão ao sul como é o Algarve, porque foi uma política de colonização, e essa política trouxe não só a primeira leva de 100 e poucas famílias, mas uma quantidade muito grande, que eu tenha conhecimento, mais umas 2 ou 3 levas de pessoas dessa região do litoral brasileiro. A professora Arlete é autora do livro Ericeira Brasileira e a primeira pessoa no Brasil a pesquisar a fundo sobre o tema. Ela discorda totalmente da cultura açoriana imposta aos catarinenses. E eu fiz todo Portugal e quis conhecer os Açores também para fazer esse estudo, ver até que ponto o litoral de Santa Catarina tinha sido colonizado pelos açorianos, ou comprovar que essa região é povoada, essa região de Bombinhas, Porto Belo, Navegantes, todos os municípios que se desmembraram no decorrer da sua história, e fui a Ericeira. Quando eu cheguei em Ericeira, tinha outra festa. Eu recebi várias medalhas, recebi uma medalha também da reitoria da Universidade de Coimbra pela pesquisa realizada, e conheci a Ericeira, que me apaixonei. Eu tenho 2 grandes paixões na vida. Uma é aqui, onde eu estou nesse momento, na Praia de Bombinhas, antigamente Porto Belo, e a Praia de Ericeira. Itajaí nasceu no encontro do rio que leva o seu nome com o Atlântico. O rio Itajaí-Açu, o mesmo que João Dias de Azão um dia procurou ouro, hoje é sua principal fonte de riqueza. Por ele passam os navios que atracam no complexo portuário do rio Itajaí-Açu e também outras embarcações que fazem de Itajaí e do município vizinho Navegantes o polo pesqueiro da América Latina. Antes da chegada dos portugueses, Itajaí era habitada pelos índios carijós e caigangues. Da presença indígena, sobrou apenas o nome da cidade e de algumas ruas. No entanto, os portugueses não foram os únicos a tentarem a sorte por aqui. Outros europeus, asiáticos e africanos também contribuíram. Entre os portugueses, segue a mesma regra: colocar todos como açorianos. Até uma festa foi criada para maquiar a origem de Itajaí. A Marejada é uma festa que iniciou em Itajaí nos anos 80, dentro da lógica das festas do Vale, como a Oktoberfest, como a Fenarreco, como a Schützenfest, que eram festas dentro do contexto da transformação que a região passava, tanto na indústria têxtil quanto na indústria da pesca, no caso para Itajaí. Elas são todas pós as grandes enchentes dos anos 80, 83, 84, 85. Então, quando surge a Marejada, ela surge como uma festa de emergência, né? No sentido de dar uma resposta para uma coisa que efetivamente acontecia, que era a decadência no campo da indústria pesqueira da cidade, e emergencial no sentido de atender a uma demanda que era pegar carona nas festas de outubro e, ao mesmo tempo, ter uma festa com uma identidade própria de Itajaí. A festa Marejada, ela nasce muito como esse
essa resposta, e na sequência, quando ela acaba se aproximando de uma atividade promovida a partir do núcleo de extensão da UFSC, que era o ASSOR, ela passa, e os seus organizadores passam a incorporar esses elementos que os folcloristas discutiam lá nesse núcleo de estudos. Então, a festa pura e simplesmente mercadológica, com uma resposta imediata a uma atividade que vinha acontecendo na região, passa a ter também, digamos, pretensões culturais e identitárias. Propor a origem a partir de um ponto de vista, que é o ponto de vista da imigração açoriana, é inclusive uma escolha política de valorizar aquele grupo católico específico e não tantos outros que existem na cidade, que são religiosos de matrizes diferentes. Então, luteranos, né, ficam de fora dessa história, os evangélicos ficam de fora, a Umbanda fica de fora, o Candomblé fica de fora, e toda a Jurema, que é praticada pelos indígenas, fica de fora. Ao dizer isso, eu estou dizendo que a cidade ela tem uma configuração cultural e de componente populacional demográfico que vai muito além das pretensões que essa festa vai ter, que é a de circunscrever a cidade, o núcleo municipal, a uma herança açoriana. É um equívoco profundo do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico e do ponto de vista cultural. Cidade turística por natureza, Porto Belo recebe milhares de visitantes todos os anos. Grande parte desses turistas chegam em transatlânticos. Apresentações culturais fazem parte da iniciativa da Prefeitura para receber os visitantes. No grupo que faz apresentações na recepção dos turistas, não há ninguém nativo de Porto Belo. Loudete Terezinha Corman tem ascendência alemã e faz parte do grupo de dança açoriana desde 1991. A gente por aqui sabe que tem um pouco de resgate das famílias açorianas, mas nem todos são açorianos. A senhora tem origem alemã. Eu sou de origem alemã. Como é que veio esse interesse por uma cultura diferente? E a senhora já tem essa origem alemã? É porque em Brusque, onde eu morava, em 84, eu perdi tudo com as enchentes. E eu estava construindo aqui. Aí vim para cá para me refugiar aqui. E aqui eu fiquei. Já a Vera Eli Pereira Pires tem o sobrenome lusitano, mas também não nasceu em Porto Belo. Vera explica que o Grupo Alegria não faz um resgate da história. E aí começamos também a dar aulas de dança folclórica açoriana em todo o litoral de Santa Catarina, e isso junto com a Universidade Federal. Por que esse trabalho? Justamente como eu falei, porque foi perdido da memória. O povo hoje aqui, depois de 25, 26 gerações, não soube, isso não foi passado adiante. Então, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos resgatando, nós estamos revivendo, isto é, pegando os bailes que se faziam antigamente nos Açores e divulgando no litoral de Santa Catarina. Navegantes não tem um grupo de dança igual ao de Porto Belo, mas insiste em se reconhecer açoriano. O município tem tradições portuguesas, mas não dos Açores. Tradições estas de diversas partes de Portugal, e não de uma só, como é divulgado. Solon Damaso da Costa, Obilo, também não concorda com a origem açoriana de Navegantes. Navegantes tem um mito sobre os açorianos. Qualquer livro, qualquer folder, até quando a gente manda, para divulgar Navegantes, dois açorianos, não é bem assim. Até tem o seu valor, houve açorianos aqui, mas não que tenha sido uma colônia açoriana. Negativo. Agora já tenho muitos historiadores que compactuam com a minha ideia. Houve açorianos, houve. Principalmente uma meia dúzia quando foi desmanchada, desativada a armação, que era a pesca da baleia, aqui na armação do Tapocorói. Alguns vieram, ficaram na minha praia. Ele nasceu e sempre morou em Navegantes e tem muita história para contar. Nós não falamos aqui nos alemães, nós não falamos nos portugueses, que eles diziam, o português de Portugal, o português do continente. Eu vou dizer o nome dessas famílias para que eles sejam valorizados. Os alemães, Miller,
aqui de Navegantes, Reiser aqui de Navegantes. A gente tem que registrar na história. Nós temos que registrar os Gaias, nós temos que registrar os Sacavens. Eles vieram com outro nome, de Cardoso, de Santos, e se incorporaram ao nome Gaia e Sacavém. Começaram a se chamar ou Gaia ou Sacavém. Provavelmente eles já tinham alguma afinidade quando vieram, provavelmente. E eles começaram depois a registrar o nome Gaia, Sacavém. E nós temos também que saber que vieram outros de fora, que vieram de Paranaguá. Nós não podemos esquecer, né, de Itajaí, de São Francisco do Sul, de Porto Belo. Há uma miscigenação de raça aqui em Navegantes muito importante. Os italianos, que se fixaram na sua maioria ali nas Pedreiras. E essa mistura de família e provavelmente o cristão novo. Provavelmente aqui os nomes de árvore, de bicho, tenha sido talvez o judeu que trocaram o nome que todo mundo conhece pela história, pela perseguição que houve. Então eu acredito que Navegantes, dizer açoriano, definitivamente nós temos que começar a pesquisar melhor e começar outros historiadores a contar uma história um pouco diferente. Eu acredito nessa miscigenação de raça, por sinal, muito boa, alegre, festiva, que misturou tudo, e isso é Navegantes.